Se você chegou até esse vídeo, talvez não tenha sido por acaso. O tarô, ele costuma encontrar as pessoas exatamente quando elas estão precisando de alguma resposta. A mensagem de hoje, ela pode trazer a clareza que estava faltando para entender o momento que você está vivendo. Então respira fundo, concentra na situação ou na pergunta que está no seu coração e permita que as cartas aqui hoje revelem o que precisa ser visto. Então o tema de hoje é: nem tudo o que volta é para ficar. Tá? Então vamos lá. Estrela. Então a energia que abre a leitura de hoje é estrela. Então depois de períodos difíceis, ela fala de esperança, de cura e de renovação. É uma carta que lembra que nem tudo aqui precisa ser controlado. Algumas respostas elas chegam quando você volta a confiar na vida e em você mesmo. Então se você passou por alguma decepção, por insegurança ou sentiu que perdeu o rumo, essa carta aqui, ela mostra que um novo horizonte começa a aparecer a partir de agora, Então talvez ainda não seja o fim da jornada, mas é o momento que a luz, ela volta a aparecer no seu caminho. Essa carta aqui, ela também fala de desejos atendidos, de pedidos. Então, se você tem alguma coisa no seu coração aí, algum pedido, algum desejo, saiba que ele foi ouvido. Tá? Aqui, essa carta ela conversa exatamente com o tema, Que o que a gente falou, que nem tudo que volta é para ficar. E aqui fala exatamente isso. Então é uma carta, quando ela cai invertida, ela fala de um fim que você está recusando aceitar. Então, que claramente tem um desejo, uma necessidade, um sonho que você tem e que parece que a vida está mostrando o contrário aqui. Então, você tem, vamos usar um exemplo aqui de relacionamento, o que tá prestes a terminar, um que já até terminou, e o seu desejo é que ele volte, que o relacionamento volte, ou que ele se reconstrua. Mas aqui ele fala que já acabou. E você está se negando a aceitar o fim. Então aqui ela fala sim que um pedido foi ouvido, mas não significa que ele está sendo atendido. O que é importante a gente entender aqui, que nem tudo que acontece é para... Aliás, nada do que acontece no universo, assim, na vida, é para prejudicar a gente. Pelo contrário, às vezes a gente não sabe o que é melhor pra gente. Por mais que a gente tenha vontade de algo que dê certo, e a vida tá falando que não é isso, seja um trabalho, um relacionamento, não é para te prejudicar, pelo contrário, é pro seu bem. Então aqui tá falando exatamente isso, de você aceitar o fim das coisas. A vida é cíclica, tudo tem um começo, tudo tem um final. E aqui fala exatamente isso, é um final que você não quer aceitar, mas ele já aconteceu, já tem um fim, Então, tem algo aqui que já cumpriu o propósito na sua vida, mas você ainda resiste em deixar para trás. Então, pode ser uma situação, como eu falei, um relacionamento, ou até uma crença, de uma versão antiga de você mesmo. Então, o medo da mudança faz com que a gente permaneça preso ao que a gente já conhece, mesmo quando já não faz bem, quando já não faz mais sentido. Então aqui, essa leitura ela pede para você olhar com honestidade para aquilo que está sendo adiado. Que o fim que você tem medo aqui pode ser exatamente o começo daquilo que você precisa. E olha só, então aqui tá bem voltado assim para as pessoas que estão com questões de relacionamento, também principalmente, porque vamos entrar nesse cenário, um exemplo, tá? Não é para todo mundo, mas para alguns casos aqui, esses casos específicos de relacionamento,
tem algo que acabou, mas que você não está aceitando, que você não quer, você está pedindo para continuar, você está pedindo para reconciliar, para dar certo. Ainda mais agora nesse momento que a gente está terminando o Mercúrio retrógrado, que as coisas nesses últimos 20 dias vieram justamente para a gente trabalhar o que não foi trabalhado. Então o Mercúrio retrógrado ele vem trazendo relacionamentos do passado, situações do passado que não foram resolvidas para serem resolvidas. Então aqui está claro que você não aceitou um final, você não aceitou um término de algo, mas isso precisa acontecer. A vida está te mostrando, isso precisa acabar para abrir espaço para algo novo e algo melhor, lógico. É sempre para algo melhor. Aqui são pessoas que tiveram uma lição, que aprenderam alguma lição, que passaram por esse processo. Tem uma negação aqui de finalização, mas ela precisa ser aceita, ela precisa ser encarada e compreendida para que você abra espaço para uma coisa muito melhor. Então vamos aqui para questões de relacionamento, principalmente. Você aceita o término do seu relacionamento antigo para dar espaço por um novo. E é um novo muito promissor, é algo que promete ser muito melhor que o antigo. Para questões de trabalho é a mesma coisa. É um emprego que você desejava muito que não deu certo. Ele não deu certo porque tem algo melhor esperando por você. Só que para que isso se apresente na sua vida, você precisa fazer essa limpeza, você precisa aceitar esse término. Então aqui é o fim de algo e o início de algo novo, mas para que algo novo comece a surgir, você precisa liberar o antigo. Então está totalmente ligado aqui com o Mercúrio retrógrado, né? Que ele volta a movimento direto hoje mesmo. Então está totalmente alinhado aqui na situação, ó. Então agora a gente tem também para questões de trabalho aqui, para inspiração. Como eu falei, isso se encaixa em uma leitura geral, então adapte a sua realidade. Tem gente que está com relacionamento em ordem, então essa interpretação não é, né, o seu caso, mas se o seu caso for trabalho, se o seu caso for o que quer que seja que você está lutando para que não termine, entenda que já acabou. Aceite o término e permita que o novo apareça aqui, porque tem duas oportunidades aqui aparecendo. Só que antes a vida está falando, você precisa aceitar o fim de algo, para a gente te dar algo melhor para o seu coração e aqui algo melhor para o seu espírito também. Então tem duas cartas falando, vamos limpar, né, liberar espaço para o novo, porque aqui é uma situação onde não cabe duas coisas. Você precisa terminar uma primeiro para depois dar espaço para outra. Então aqui ele fala de maturidade emocional. Ela mostra que talvez seja a hora de transformar a forma como você lida com os seus sentimentos. E pode estar falando de expectativa que nunca foram expressadas aqui, né? Ilusões, idealização, ou até a espera de que alguém tome uma atitude por você. Então aqui ele fala também para abandonar essa postura e assumir um lugar mais consciente, onde você escuta a sua própria intuição, mas também age de acordo, né? Então a sensibilidade aqui ela é um presente, desde que ela venha acompanhada de discernimento. E aqui é um convite para você agir, né? Como a gente falou, depois de reconhecer o que precisa ser deixado para trás, aqui o tarot mostra que a clareza não vai vir apenas pela reflexão, mas pelo próximo passo, pelo primeiro passo aqui no caso, né? O primeiro passo depois desse término. Então tem uma oportunidade, uma ideia, um impulso criativo esperando por você. Mas não espera sentir a segurança para começar, porque ela não vai vir. Essa carta ela lembra que a chama ela se fortalece quando ela é alimentada. Então a ação ela abre caminho aqui, que o medo jamais vai conseguir revelar. Então, como a última carta aqui saiu pendurado, né, que ele mostra que a maior transformação acontece dentro de você. Então, se você seguir o conselho aqui das cartas, talvez as circunstâncias externas não mudem de um dia para o outro, mas a forma como você enxerga a sua realidade vai ser diferente.
Então ela fala sobre uma mudança de perspectiva, o que parecia um obstáculo pode ser um propósito agora, né? Então o que parecia atraso pode ter sido o tempo necessário para você amadurecer. Então quando você muda o olhar das coisas, o caminho começa a se reorganizar naturalmente. Então nem sempre avançar significa sair correndo, né? Às vezes significa parar o suficiente para enxergar aquilo que nem sempre esteve diante dos nossos olhos. Então é um processo aqui que ele fala de você pode estar se sentindo estagnado por algum motivo, mas essa estagnação, na verdade, é uma situação que a vida traz para que a gente consiga parar e refletir e enxergar as coisas que antes a gente não estava enxergando. Por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo agora, talvez você não esteja enxergando isso, né? Que você precisa pôr um ponto final em algo que já acabou, mas que você está com dificuldade de aceitar, para abrir espaço para o novo. Então é exatamente isso que essa carta aqui fala, de você entendendo esse momento de pausa para enxergar a situação de uma maneira diferente. Então aqui, essa mensagem de hoje é muito clara. Tem um novo caminho disponível para você, mas ele exige coragem para encerrar aquilo que já não faz mais sentido, e maturidade para lidar com as próprias emoções e a disposição para dar o primeiro passo. A transformação que você procura aqui não começa quando o mundo muda, ela começa quando você muda a forma de enxergar a sua própria vida. Então, se essa leitura fez sentido para você, deixe um comentário contando qual carta mais falou com o seu coração, inscreve no canal para acompanhar as próximas tiragens, e se sentir que precisa de uma orientação voltada para a sua história, saiba que as consultas particulares estão disponíveis. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.